parte do estudo de casos, então fica a diferença. Enquanto a gente é aluno, a gente entende, certo? Aluno entende. Para o aluno entender, ele faz o estudo de caso. O cliente tem que entender quando a gente é profissional. Certo? Aqui o cliente entende também? Tá, em algum momento ele entende. Mas a diferença de quando a gente é aluno e profissional tá aqui. Tá nesse pequeno detalhe. Quando a gente é aluno, a gente faz estudo de caso para entender. Quando a gente é profissional, a gente faz o estudo de caso para o cliente entender. E esse estudo de caso é a história desse cliente com você. E ele precisa entender. Senão, ele não vê valor em você. E aí ele não paga o preço que você merece. Eu fiz algumas artes, algumas... Opa, ai que susto. Eu fiz algumas artes, eu fiz alguns posts, eu fiz algumas postagens no Instagram, nananã, para vender o curso, né? Para falar da escuta afetiva atenta. E uma das falas minhas, na hora que eu vou explicar para vocês, profissionais do Brasil afora, venham comigo para a escuta afetiva atenta, porque eu vou mostrar para vocês a diferença que vocês fazem na vida das pessoas, porque vocês precisam entender o valor que vocês têm para colocar preço no serviço de vocês. É isso aqui, ó. É isso aqui. E isso é uma verdade absoluta. Que poucas pessoas ensinam, mas na verdade eu não vi ninguém ensinar. Porque eu vim ensinar para vocês de verdade, agora que vocês são profissionais. Porque eu já tentei falar isso de outras formas quando eu era professora do curso técnico, que eu fui com muito orgulho. Quando vocês são alunos, quando nós somos alunos, que eu já tive como aluna aprendendo podologia, eu não entendo isso de primeira mesmo. Porque para mim é aprender a desencravar uma unha, é aprender a fazer uma onicomicose, deslaminar, é aprender a desbastar, tirar calo, calosidade, tirar frieira, sarar as coisas tudo, tum, e etc. Mas ao longo do processo, eu fui descobrindo que não é só isso. Porque se fosse só isso, todo profissional ficava rico. Não é? Tinha uma carteira cheia de clientes. Não é. A gente precisa mostrar o nosso valor. E a gente só mostra o nosso valor quando a gente sabe o valor que temos. E a gente só consegue entender o valor que nós temos quando a gente consegue entregar o melhor resultado para os nossos clientes. Se a gente não entregar resultado, meninas, minhas queridas podoafetivas, dessa escuta afetiva atenta, e resultado não é num atendimento só de uma espiculectomia. Porque é outro curso que eu vou lançar. Que agora eu vou dar é curso, porque não tem mais jeito. Tô assim. Gente, um tratamento de uma espiculectomia, ele não termina na cicatrização. Pelo amor de Deus, não termina na cicatrização. Ele termina no uso da órtese depois de um ano que você já está cuidando desse cliente. O cliente tem que entender isso. A gente vai falar de podopatia, a gente vai falar de tratamento. Uma onicomicose não termina na hora que você vai deslaminando e agora ele só vai usando o olhinho, usando o spray, usando sei lá o quê. É uma construção na hora que ela curou. Se o cliente der uma bobeada, volta. A frieira não cura do dia para a noite, ela volta. E o rachado não é uma pele, não é passando um creminho ou controlando um pH num mês que a pele vai ficar boa e nunca mais ela vai ficar ruim. É necessário explicar, é necessário entender, é necessário tratamento e explicação. A hora que a gente conseguir entender isso, a gente vai arrasar muito mais. E Naí, ela escreve o que eu tô te falando. A gente vai pegar estudo de caso daquela sua cliente, tá? Só pra você saber. Aquela moça da Hortz que bota, que não bota, que você mandou pra cá, que eu devolvo pra você e tá tudo certo. Porque faz parte do processo. Eu vou compartilhar a tela aqui de novo. Você não ri não, Naíla. Você não ri não. Porque vocês, meninado, ó. Se a Alminha, se ela morasse em Franca também, ela me jogava umas bombas, que eu tenho certeza que ela me jogava umas bombas aqui. Jogava ou não jogava, Selma? Fala a verdade pra mim. Fala a verdade pra mim. Mariane, você também. Eu tenho certeza. E Eliane, você não ri aí de longe, não, porque logo você tá compartilhando aqui comigo esse processo, hein?
Que, ó, essas meninadas tudo falando que vinha aqui, Eliane foi a primeira inscrita, ganhou uma caneca, você já pode vir buscar sua caneca, tá? Que eu já tô esperando o seu momento. Você acha que eu esqueci? Não esqueci não, gente. A primeira inscrita ia ganhar uma caneca. Lembra que eu falei? A promessa é dívida e eu vou dar sim. Mas eu tô preparando coisas lindas para vocês todas. Me aguardem que vocês vão ver que delícia. Deu para voltar aí, Rafa? Vamos lá. Então a gente tá aí. Ó, daqui mais 45 minutos a gente faz uma pausa pro xixi para água, né? Que a vida é essa. Vamos lá? Dá para compartilhar o slide? Não tá vindo? Pode ir? Passou. Então vamos lá. Então, falar de avaliação, meninas, agora tá compartilhando a tela, né? Com certeza. Tô com que tô quase te pedindo socorro. Mari, pode pedir socorro. Você é minha aluna. Quem é minha aluna? Quem é minha aluna pode pedir socorro toda hora, até quem não é pede. Ah, então pondo mais microfone. Por quê? Porque um microfone para mim não basta. Eu sou mulher de dois microfones, sabe? Porque eu não tenho um telefone só me gravando, tenho trocentos. Já tô me sentindo assim, ó. Como é que chama naquela coisa que bota os jogadores de futebol? Coletiva. Já tô numa coletiva com você. Fica com duas bolas aqui. Não dá para baixar uma? Ai, que coisa horrorosa. Cabelo tampa aqui. A tela foi compartilhada, meninas? Tá tudo certo aí? Então, vocês estão na tela aqui comigo? Agora tá o slide na tela de vocês? Contem para mim. Eu estou compartilhando a tela. Eu acho que deu certo, ó. Então, falar de avaliação, uma anamnese que conecta o seu cliente a você, gerando confiança e entregando resultado, é falar de cuidado, responsabilidade, respeito, dignidade, segurança e amor. Quando a gente fala disso, a gente fala de olhar para o seu cliente através dos pés e não apenas olhar os pés. Eu tenho certeza que vocês já são especiais, mas fala sério comigo, não é só olhar para os pés do cliente, é olhar através dos pés. Isso é avaliar de verdade o cliente, é entender a importância que tem o problema que ele está colocando na nossa mão. Compreendem? Jaqueline, que bonitinha a gente fazendo a avaliação. A gente pode falar, às vezes, que isso é uma perda de tempo. Eu ouço, eu já dei palestra sobre anamnese afetiva numa cidade muito próxima de nós, e por um período da palestra, todo mundo concorda que ficar fazendo anamnese, preenchendo ficha de avaliação, é perda de tempo. Eu concordo com vocês que a gente tem aí um relógio que não para de andar. E que as pessoas estão cada vez mais com mais pressa. Dificilmente um cliente senta na nossa cadeira e fala: "Ai, agora eu tenho a tarde toda para ficar aqui." Hoje eu já ouço, e a Mari já compartilhou comigo, que o cliente às vezes senta na nossa cadeira e ele fala: "Nossa, agora é o meu momento." Acho que todas aqui já devem ter ouvido isso de algum cliente, não é? "Ah, agora é o meu momento de dar uma relaxada." Mesmo que não seja tão agradável em algumas situações, porque a gente sente às vezes um pouquinho de desconforto, né? Mas é um momento, né, de estar ali, de se cuidar. Mas tá todo mundo com pressa. Tá todo mundo correndo. Tá todo mundo achando que a avaliação, cuidar de si mesmo é algo distante. É difícil, porque a gente tem que investir uma nova forma de fazer. Eu hoje ouvi de uma querida que ela falou assim: "Bruna, eu aprendi que a gente dava a ficha para o cliente preencher." Pô, que graça tem isso? O cliente preenche os dados dele no máximo, né? Para ajudar a gente, mas cadê o acolhimento nessa hora que você entrega um papel na mão do seu cliente? Escreve aí para mim o que você entender. Porque até a gente não entende algumas anamneses, é ou não é? E aí dá na mão do cliente, pronto, acabou. A gente pode achar embaraçoso, porque tem algumas perguntas que não são agradáveis de ser feitas, mas eu preciso saber. E aí? Como que eu faço quando aquela pergunta não é muito agradável? Não soa gostosinho. Tem jeito para tudo, minha filha. Tô aqui para isso. A gente pode achar também que em algum momento é complexo. Nossa, tem coisa demais numa anamnese. Se eu pegar aquela anamnese do Escapundó do Judas lá, Senhor, como é que eu vou preencher tudo esses quadradinhos? É nome demais de unha. Eu vou ser profissional. Tem que saber. Te avisar. Tem que saber.
Mas se a gente não sabe escrever o nome daquela unha, eu consigo descrever o estado que ela tá. Ah, então não precisa de eu ficar sabendo esses nomes todos técnicos, não. Eu preciso entender o meu cliente. Eu preciso compreender como aquele estado daquele pé tá. Depois eu posso até me aprofundar. Mas a primeiro momento é a informação que me importa. É o que eu estou vendo que me importa. É o que eu busco entender que me importa. A gente pode falar que é demorado demais, porque é muita pergunta. A gente pode falar também até que é desnecessário. É, gente. Essa é a visão que a galera tem de anamnese, tá? Só para avisar para vocês. Porque o que elas preenchem de anamnese, eu não considero uma anamnese de verdade. Eu considero uma breve descrição do que ela considera essencial. E olhe lá. Eu quero que vocês coloquem para mim, nesse momento, com toda a verdade de vocês, quem preenche uma anamnese completa para cada cliente. Sejam honestas. Eu vou pedir para vocês o modelo da anamnese de vocês depois, mas eu quero saber, tá? Coloquem aí no chat, por favor, para que eu saiba quem até hoje preenche, tem ali o arquivo com a anamnese de todos os clientes de vocês. Preenchidinha, bonitinha. Não interessa o jeito que ela seja. Eu quero saber quem tem uma anamnese que preenche, todo cliente preenche a anamnese. Ponto. Tá? Não interessa se ela tem uma página frente e verso, uma página frente, mas não é a aula passada, gravada, eu falei, não é a ficha cadastral, tá? Eu não estou dizendo ficha cadastral. Ficha cadastral toda empresa tem. Independente se é de área de saúde, nome, endereço, CPF, RG, data de nascimento, acabou aí. Isso não é anamnese, é ficha cadastral, tá? E ficha cadastral vocês têm que ter também, né? No mínimo uma ficha cadastral, não é isso? Porque é a nossa maior riqueza. É o que nós temos de maior valor na nossa empresa de podologia, são os nossos clientes. Então eu preciso ter um cadastro muito bem guardado dessas informações riquíssimas, que são as informações do nosso cliente. Além da ficha cadastral, quem tem ficha de anamnese, por favor, conte para mim agora. Cadê? Não consigo ver o chat. Ai, meu Deus, vou parar o compartilhamento de novo, mas vou ver o chat, porque eu sou dessas. Vamos lá. Eu não tenho, muito agradecer. Eu preencho, só não sei se está completíssima, mas tenho de todos. Parabéns, Naila. Eu não, Bru, por isso estava louca por esse curso. Agora, Mariane, você vai ter a melhor ficha de anamnese do planeta, viu? Cadê? Cadê a Ellen? A Ellen não tá na aula hoje? Cadê a Ellen? Ela não conseguiu entrar? Você olhou no grupo? Pergunta cadê a Ellen? Ela é super parceirona, ela espera super aula. Não falaram nada no grupo? A Ellen tá perdida? Gente, será que a Ellen lembrou que tinha aula hoje? Ah, não, eu vou começar a conversar com essas meninas cedo, que é para não ter erro. Vamos ver. Cadê? Tenho certeza disso, pro Gracinha. Eliane. Você só tem as do Senac porque você ainda está fazendo o curso, mas me aguarde, querida. Me aguarde que você vai ter a sua anamnese completa, viu? Meninas, quem está aí na aula, quem está no curso aqui comigo hoje, me falem aí se deve ter mais gente por aqui. Ellen não participou hoje, mas provavelmente, Ellen, você está fazendo falta. Fique sabendo que em breve estarei te aguardando, porque você comente sobre essa aula aqui que você vai assistir depois, provavelmente, tá? Se estiver tudo bem, eu já fico feliz. Eu fico preocupada, né, com os meus clientes. Ai, volta aqui para passar para o lado, que na hora que eu vejo o chat já é. E aí, a gente sabe que para nós profissionais, às vezes isso parece um pouco embaraçoso, perda de tempo e coisa e tal. E para o cliente? O cliente está sempre apressado, ele está sempre estressado, sempre, gente, sempre, sempre. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, tá? Ele está cheio de tarefas importantes para resolver no dia a dia. E ele veio aqui porque ele está com pressa, ele quer resolver um problema, ele está fazendo um tratamento, e ele está se permitindo cuidar dele. Ele está se permitindo melhorar a qualidade de vida dele através dos pés. Então ele já está se dando uma oportunidade gigante. E eu preciso receber isso da forma mais gentil possível, mais profissional possível. E essa forma mais gentil e mais profissional possível
É quando eu me dedico a entender o meu cliente. Porque eu só consigo explicar quando eu entendo. E eu só consigo fazer ele entender quando eu explico. Gente, isso aqui é o resumo da essência do porquê fazer uma avaliação. O que eu passei para vocês aqui na lousa. Primeiro eu entendo, depois eu explico. E quando eu explico, o meu cliente entende. E quando ele entende, ele me valoriza, ele paga o preço que eu mereço receber. É sobre isso. E aí ele paga o preço que eu mereço receber e eu entrego para ele o quê? Resultado. Resultado daquilo que eu entendi e que eu expliquei para ele. E que ele, ao me ouvir, também entendeu. Seria muito fácil, meninas, eu chegar aqui e fazer uma aula e passar o passo a passo de uma anamnese, entregar para vocês. A anamnese de vocês está pronta. A anamnese afetiva é um documento, eu vou entregar para vocês, ela vai ser de vocês. Eu construí para vocês, eu construí para esse curso. Porque todo mundo pode copiar essa anamnese. Eu vou vender ela depois, tá? Eu vou vender essa anamnese, vai vender até. Tá todo mundo curioso para saber qual que é essa anamnese afetiva da Bruna. O que que ela tem de especial? Ela tem um monte de coisa especial, vocês vão ver. Mas sabe o que que é mais especial que essa anamnese tem? Vocês. Sabe por quê? E eu me emociono, ai meu Deus. Porque não é o papel. Não é o papel. São vocês. A gente pode montar infinitas anamneses. A hora que eu falar para vocês como vocês vão preencher ela, vocês vão entender, falar, Bruna, não é o papel. Vocês vão conseguir construir quantas anamneses vocês quiserem. Não é o papel. São vocês. É por isso que eu me dedico tanto a explicar para vocês isso daqui, porque não é a técnica que vai fazer vocês diferentes. É a capacidade de se conectar com o cliente de vocês que vai fazer vocês especiais e insubstituíveis dentro do perfil de vocês. Porque somos, não somos? Eu não passei, essa foi a frase que a gente fechou a aula da semana passada. Mas não é isso que importa. É quem vocês são quando vocês estão sentadas no mocho, cuidando daquele ser humano através dos pés. Vocês vão entender o que é realmente conectar uma pessoa a nós. De uma maneira que vocês devem estar muito próximas de realizar já. Mas nunca isso tinha se tornado consciente. Porque a gente faz isso de forma inconsciente quando a gente cuida do outro. Mas é preciso tomar posse disso para que o seu profissionalismo seja inquestionável. É isso. É sobre isso. E aí, mais do que isso, trouxe para vocês um esqueminha, tá? E a gente vai tendo ao longo do curso, inclusive, um gráfico que eu montei para vocês, que ele tá, na verdade, olha que coisa incrível, ele não tá pronto não, tá? Ele tá na minha cabeça. É que eu preciso desenhar ele depois. Ele tá montado no esboço e ele é mais para frente, ele vai estar prontinho até lá. Ele tá pronto no e-book, que também tem um e-book, tá, gente? Depois também vou vender e-book de escuta afetiva atenta, porque não adianta, gente, só ler o e-book, né? Precisa dessa conexão, porque se é podologia afetiva, não tem como ensinar só no papel. Não tem como ser só um papel. Senão não fazia sentido a forma com que eu vivo há 30 anos e que eu entendi há pouco mais de 5 anos que o que eu faço é especial. É especial porque tem essa entrega, tá? Não porque eu sou melhor que ninguém. Mas eu descobri o que que eu tenho de especial e eu vim aqui contar para vocês, porque eu sei que vocês também têm, entendeu? É só despertar, é só tornar consciente. Quando a gente leva para a consciência, a gente muda a nossa postura. E a gente escolhe e decide a profissional que a gente merece ser. Não é que a gente quer ser. Lembra que a gente precisa ser para ter? E eu quero que vocês tenham muito sucesso, que vocês ganhem baús e baús de ouro, porque é próspero, é digno que vocês tenham abundância na vida profissional de vocês. Mas é preciso ser. É preciso ser muito mais do que uma podóloga que sabe manusear instrumental.
que entende das podopatias. É preciso compreender o outro, é preciso respeitar o outro, é preciso conhecer, entender, reconhecer, planejar, explicar e pôr preço. Essa tabela aqui é uma tabelinha básica do básico, sabe por quê? Porque eu falei para vocês que vocês já iam mudar o atendimento de vocês a partir de hoje. E é por isso que essa tabela está aqui. Porque eu não brinco em serviço. Aliás, eu brinco o tempo todo. Isso não quer dizer que eu estou mentindo ou que eu não estou levando a coisa a sério, tá? Porque pensa bem comigo. Eu quero que vocês atendam o cliente de vocês de forma diferente já amanhã, tá? É já amanhã. Ó, então, o que que eu faço? Vamos lá? Para a gente já começar a colocar em prática? Vocês não têm uma anamnese pronta. Vocês não têm uma anamnese pronta ainda, tá? Então, vocês vão desconstruir essa imagem de folhas com descrições para você completar nesse momento. Eu quero essa desconstrução, tá? O que que nós vamos fazer? Você vai olhar para o seu cliente e, de uma forma, você vai conhecer o cliente. Então, você vai conhecer ele. Nem sempre ele quer se mostrar, por isso essa carinha assim, sabe? Ah, eu tô conhecendo, né? Às vezes ele tem vergonha, vergonha dos pés, vergonha do que está acontecendo na vida dele naquele momento. Às vezes vergonha dele mesmo, sabe? Às vezes ele se mostra super confiante, mas dentro do coração dele ele tá com essa carinha. Entendem? Conheçam. Conheçam o que vocês puderem conhecer dele, né? Quem ele é, qual é a idade. Conheçam o cliente. Conheçam o cliente. Em seguida, entendam o problema. Maria, por que você me procurou? Ah, porque eu tô com dor, tô com uma algia, né? Tô com dor nos cantos da minha unha. Conheçam o problema. Olhem para os pés dos clientes de vocês. Olhem, pega aquele cliente, olha para o pé. Vai entender, né? Entenda. Pergunte sobre a história. Entenda. O que aconteceu com você? Por que que você me procurou? Entenderam? Aí vocês entenderam, reconheceram, ó, conheço o cliente e entendo o problema. Aí eu vou reconhecer a podopatia. Aqui eu sou profissional e eu vou reconhecer através de quem eu conheci e do problema que ele me apresentou, o que ele tem ali possivelmente. Uma onicocriptose inflamatória, ó, tá vermelho, tá doendo. Pô, isso aqui é uma mão inflamada. Eu reconheci o problema. Tem uma parte aqui entre reconhecer e planejar, tá? Que é, eu entendo o problema dele e eu descrevo como eu planejo tratar este problema para o meu cliente entender. Então, eu planejo. Quando eu faço o planejamento, é aquele momento em que eu vou realmente, ó, eu trouxe esse desenhinho, porque é aquele momento em que realmente eu vou mostrar, eu vou fazer um planejamento dentro da avaliação que eu fiz para ele, tá? Então, esse papelzinho é porque se precisar eu desenho. Se precisar eu escrevo, eu faço o desenho da unha, eu mostro para o cliente agora qual foi a metodologia que eu escolhi. A escuta afetiva atenta, né? Essa é a metodologia que eu escolhi para tratar dele. Então eu vou explicar para ele que através de eu entender sobre a saúde dele, de eu entender sobre o problema dele, de eu conhecer ele, de eu reconhecer aquele problema que está ali na cara sobre que a própria patologia explica, aí eu vou fazer toda a minha anamnese nele, a minha explicação dessa metodologia que eu utilizo. E em seguida, eu vou passar para ele o preço do meu serviço. Que não vai, né? Então, eu vou passar para ele o preço do meu serviço. Quanto que vai custar todo esse reconhecimento que eu expliquei, que ele entendeu, para que realmente a gente feche, então, o nosso atendimento. Meninas, o curso inteiro vai fazer isso daqui. Mas de uma forma eficaz, efetiva, linear
planejada e contínua. Porque foi essa metodologia que eu usei com a mãe e com a filha sentada ali na recepção da minha clínica. Foi isso que eu fiz em 15 minutos que eu fiquei com elas. Eu expliquei, eu conheci elas, eu entendi o problema, eu vi a história delas, eu reconheci a podopatia, eu já falei para elas sobre um planejamento para resolver esta podopatia, eu falei para ela qual metodologia eu utilizo, com a forma que eu as avaliei, e eu coloquei o preço. E elas foram conhecer a clínica e fazer o resto da avaliação que vai voltar para esse espaço. E que realmente vai determinar como que vai funcionar o tratamento dela. Sai pronto o tratamento aqui, ele sai planejado, mas ele sofre alterações no decorrer do processo, porque ela é um ser humano, e eu também. Então a gente vai estar sempre em constante replanejamento, realinhamento de rota, trocas de produtos que a gente está utilizando, porque o ser humano é uma caixa de surpresas. Mas se eu planejar, essas surpresas podem ser também menores. Ou até previstas. Já perceberam? Eu posso escolher uma órtese para o meu paciente, mas num determinado momento eu tenho que mudar essa órtese porque a unha mudou de formato. Mas eu preciso continuar cuidando, porque o tratamento ortésico ele leva de 9 meses a 1 ano e meio. Ah, nossa, Pro. Vem comigo. Horta a gente não coloca e tira, não, minha filha. A gente mantém, porque a gente está mudando a estrutura de uma unha. E uma unha não pode mudar a estrutura de 1 a 3 meses. Ela precisa se estabilizar. É preciso planejamento. É preciso explicar a metodologia para que o cliente entenda o valor que ele vai pagar, o preço que ele vai pagar pelo valor de tudo isso que ele vai receber. Até aqui, tá tudo bem?